Bom, nós vamos falar sobre mudanças na nossa vida, depende só de nós, né? Então eu tenho aqui trouxe um tema aqui para a gente discutir. E a maioria das propositoras de todas as pessoas acerca de Jesus Cristo, né, nos faz entender que ele pode receber vários títulos, mas eu acho que o melhor título que a gente pode dar a Jesus é o de professor, né? Porque ele repete a lição, ele didaticamente, né, usava lá parábolas, usava meios fáceis de que todas aquelas pessoas pudessem entender. Mais do que ninguém, ele tinha paciência para com todos aqueles que estavam ao seu lado. E acima de tudo, né, ele sempre cobrou de todo mundo a prova. Então, se tem uma figura que a gente pode passar para Jesus, é o de professor. A gente esperar também que todos os educadores, todos os professores, também tenham essas mesmas qualidades, esses mesmos desígnios. O que a gente vê hoje, o que me preocupa e o que a gente começa a analisar dentro da própria doutrina, né, a gente está numa era de relativismo, né, relativismo moral. Eu acho que nunca se discutiu tanto, nunca a gente pensou tanto em valores, né? A gente sempre começa a rebuscar os valores. No meu tempo era assim, porque na minha época era dessa maneira. E valores simples, né? De honestidade, de paciência, de ser verdadeiro, de poder falar, né? Foi se perdendo ao longo do tempo. E essa geração aqui, eu acho que ela passa por uma transformação na qual a gente faz parte. Só que, né, esse relativismo moral hoje, ele vamos dizer assim, todo mundo acha que ele está correto, porque o Deus que a gente conhece é um Deus bom, é um Deus misericordioso, e lá no final, mesmo que esse final esteja muito distante, a gente sabe que tudo vai ficar bem. Então, virou praticamente como se fosse uma muleta, né? Então eu posso fazer de qualquer maneira, eu posso ter esse pensamento infantil, porque o Deus que eu imagino é esse Deus aí, né? Só que o que a gente se esquece é que Jesus, quando esteve aqui no nosso planeta, né, ele veio dizer que justamente a gente pensar dessa maneira, porque essa é a maneira que ele encontrou quando aqui ele esteve, né? Ela, na verdade, ela causa desordem. Ela faz com que ela traga para a gente dor, sofrimento, né? Então, o que acaba acontecendo? Quando a gente começa a olhar para o mundo judaico, né? Por que ele escolheu vir no mundo judeu? Por que ele veio lá? Né? E a primeira coisa que a gente tem que perceber é que o povo judeu, naquela época, era o único povo que acreditava num Deus único, né? Então, já começava daí. O que mais? O povo judeu era um povo que ele se submetia a uma disciplina espiritual, ele se submetia à obediência, e por isso, né, o povo judeu naquela época ele já tinha uma cultura, era uma raça forte, que, querendo ou não, acaba por impressionar todo o Império Romano. A gente tem que se lembrar, né, que o mundo judaico, sobre o ponto de vista geopolítico, sobre o ponto de vista econômico, sobre o ponto de vista social, na verdade ele era uma simples possessão do Império Romano. Mas ainda assim, ele se impôs sobre todo aquele império. Ele ainda assim fez com que aquele império realmente conhecesse o que era um povo ser unido, um povo ser coeso. E o que a gente entende? Que a identidade formada a partir de se cultuar um único Deus, a partir de Moisés,
que era um Deus de misericórdia, um Deus bom, né? Sem sombra de dúvidas, um Deus amoroso. Mas ele tinha uma coisa que era importante, né? As leis a que ele havia proposto eram leis divinas, não eram leis humanas. Então essas leis não eram substituídas ao bel prazer de qualquer pessoa. E a gente vê que isso hoje, né? A gente começa a perceber aí que a gente não sabe mais qual é a verdadeira regra, o que está valendo, né? Eu tenho até dó dos meus colegas professores de direito, porque eles ensinam algo que está lá na legislação, só que na hora que ele vai viver o dia a dia, ele não sabe se aquilo realmente é verdadeiro. A gente não sabe se aquilo está valendo de verdade. Mas a lei divina, a lei que veio do Mestre Jesus, ela perdura, ela não foi, ela é imutável. E é isso que a gente tem que se dar conta, né? E a partir do momento que eles se distanciavam de Deus, da obediência de Deus, a gente só ouve aqueles relatos que eles tinham que ir para o deserto, né? Eles tinham que se reencontrar com o seu povo, eles tinham que se reencontrar com o seu Deus, eles tinham que se reencontrar com a sua cultura. E isso fez com que cada vez mais eles fossem se fortalecendo e cada vez mais eles conseguissem fazer diferença dentro de todo um império romano. A gente tem que imaginar qual era o poderio desse império. Então, Jesus, a partir do judaísmo, né, ele nos deixa, dentre as suas falas, que nós seríamos o sal do mundo, o sal da terra, a luz do mundo. Mas o que ele queria dizer com isso? Quando ele falava que a gente era o sal do mundo, a gente tem que imaginar, naquela época, vamos pensar aqui um pouquinho, alguns anos atrás, e a gente não precisa ir muito longe, se a gente pensar aí há 70, 80 anos atrás, não se tinha geladeira, né? Muitos poucos tinham energia elétrica. Se nós estivermos pensando aqui, então, no povo judeu, né? Quando ele fala no significado do sal, né? Qual era o grande sentimento? Qual era o valor que ele estava passando ali? Por que você usava o sal? Você usava o sal para que a carne não se corrompesse, para que ela não se apodrecesse. E é justamente essa a visão que ele traz para a gente, que quando a gente fala, né, que a gente é o sal da terra, justamente nesse sentido, que a gente não se corrompa moralmente, que a gente não se corroa por todas essas facilidades que a gente acaba encontrando no nosso dia a dia. E as coisas, às vezes, elas estão muito fáceis, mas nem tudo aquilo que acontece às vezes tudo me é permitido, mas nem tudo que me é permitido eu posso e devo, né? Eu tenho que ter isso muito claro. Esses valores, eles acabaram se perdendo. Então ele diz lá, o grande objetivo de Jesus, dizer que nós somos o sal do mundo e a luz do mundo, é deixar bem claro que a grande tarefa daquele que se alista no entendimento do Evangelho de Jesus, e no acaso espírita, o que a gente espera é que as pessoas não só leiam o Evangelho, mas que eles entendam, né? Por isso que o espírita sempre fala, instruí-vos. E o instruir não é simplesmente você ler, é você conhecer, é você ter argumentos sobre aquilo que você está estudando. É uma proposta de que uma pessoa se torne alguém onde, quer que ela esteja, ela seja um elemento que evite a corrupção. Que ela evite que as pessoas se corrompam, que as pessoas se corroam, que as pessoas se percam. Então essa é uma tarefa de nós como espíritas, de todas aquelas pessoas que têm contato com o Evangelho de Jesus Cristo, essa é uma tarefa árdua. O que ele pede para a gente é que a gente faça a diferença, que a gente marque, que onde quer que a gente esteja, que a gente seja um ponto de referência.
Que as nossas ações, que as nossas atitudes, que as nossas palavras sirvam como exemplo, assim como ele foi exemplo. E é uma tarefa difícil para cada um de nós. Mas esse deve ser o nosso, quando nós levantarmos, tivermos o divino prazer de acordar, abrir os nossos olhos. A primeira coisa que a gente deve pedir aos bons espíritos é que a gente possa cumprir essa nossa tarefa. Se você não sabe o que você está fazendo aqui no planeta Terra, até hoje, se você acha que você tem aí uma missão super importante, então vamos pegar essa que é bem pequenininha. Né? Essa daqui é bem simples. Você tem que ser alguém que marque. Você tem que ser alguém que faça diferença no ambiente onde você está. E o ambiente onde você está começa na sua casa. Na sua casa, você tem que ser uma pessoa que faça diferença para que aquela casa seja harmoniosa. No seu local de trabalho, você deve ser essa mesma pessoa. Não é fácil. A grande questão que a gente vê nos dias de hoje, em todas as religiões, né, é aquele que é o convertido ou aquele que está aderido. Né? A sensação de quem nunca se buscou tanto a Deus nos tempos religiosos e nunca tivemos tão distante dele. Eu acho que a casa espírita, cada vez mais, ela recebe mais e mais pessoas, assim como todas as outras religiões. E aqui eu não faço senão a nenhuma delas, eu acho que todas são importantes. Cada das pessoas que aparecem nessas casas é porque elas estão prontas ou aptas para aquela casa. Talvez ainda elas não tenham o conhecimento para que elas possam se dirigir a outras casas. Né? Então, e aquelas que estão vindo aqui, na maioria das vezes, né, a gente percebe que as pessoas cada vez mais estão muito distantes de Deus. E às vezes as pessoas se afastam da casa espírita e continuam distantes. E é essa a tarefa da casa espírita, trazer essas pessoas mais próximas de Deus. A busca hoje se dá a partir de sensações. A gente sempre vê assim. Nossa, eu adorei o culto. Eu fui lá, eu louvei, foi maravilhoso. Nossa, a palestra hoje espírita foi maravilhosa. Acho que foi até para mim. Né? Tomei um passe lá com uma pessoa, saí de lá leve. Né? Fui na missa, nossa, que lindo. No finalzinho tinha umas crianças que estavam cantando, tinha um coral, aquilo foi maravilhoso. Mas, né, a ideia é de que o lugar me provoca uma leveza. Mas quem tem que provocar em mim sou eu, não é o local. O lugar deve me apontar o caminho para que eu possa construir essa leveza. Então as pessoas, às vezes elas se decepcionam quando elas vêm na casa espírita, justamente pelo fato que ela acha que aqui ela vai encontrar solução para os seus problemas. E essa não é a função da casa, de nenhuma religião. A função de toda religião é mostrar para você qual é o caminho que vai te conduzir, mas essa escolha é pessoal. Essa escolha é das pessoas. Então eu me torno leve porque eu escolho ser leve. Eu escolho os caminhos que vão me tornar mais leve. Eu não posso esperar que a instituição em si, as pessoas que façam parte dessa instituição, me deixem mais leves. Eu tenho que procurar essa leveza. Nós chegamos até o cúmulo de pessoas que vêm na casa espírita e só tomam passos com determinadas pessoas. Porque ela acha que aquela pessoa é responsável por deixar ela bem. Não, quem deixa ela bem é, antes de tudo, ela, né, o plano espiritual, utilizando por meio de uma pessoa. Não necessariamente tem que ser a mesma pessoa. Se um dia essa pessoa faltar, então a sua vida está perdida. Se essa pessoa partir para o plano espiritual, esquece, você vai voltar para o limbo. Então a gente começa a depositar nos outros, depositar nos lugares, depositar nas coisas, aquilo que cabe a cada um de nós.
Por que se destruiu o templo de Salomão? O templo de Salomão ele foi permitido por Deus para que os homens entendessem, já naquela época, que o verdadeiro templo que se constrói não é o físico, é o que você tem dentro de você. E vem sempre aquela fala, procurei Deus em todos os lugares e não o encontrei. Você deveria ter procurado ele dentro do seu coração, porque ele sempre esteve. E as pessoas procuram ele em um monte de lugar e esquecem de procurar dentro de si próprio. Porque ele está ali. Com certeza absoluta ele está dentro de você. Só que você precisa descobri-lo. Você precisa dar a passagem para que ele te fale, para que ele apareça, para que ele surja. Para que ele te guie, para que ele te fortaleça. O objetivo era a construção de um templo interno, não do templo externo. Não do templo físico. A gente não precisa vir na casa espírita para ser espírita. A gente não precisa ir na igreja para ser católico, no templo para ser evangélico ou qualquer coisa. Cristo sempre falava, vós sois um templo. Então nós temos que trazer isso para a gente. E o que acontece hoje, né? Como a gente vive hoje? O mundo hoje, né, a gente não sabe mais o que está correto e o que está incorreto. O que é correto? O que é incorreto? Né? Até entre masculino e feminino já se briga. Né? Entre luz e sombra. Então, na verdade, a gente está naquele processo de diluição. Né? Parece que a gente está sofrendo uma lavagem cerebral. Tudo aquilo que você aprendeu lá na sua família, pela sua cultura da igreja, pela sua cultura, aqueles valores estão indo embora. Aquilo se dilui. Aí você se coloca contra você mesmo. Você fala, mas pô, será que eu estou errado? Será que está tudo errado? Então esse relativismo moral está sem fronteiras. E muitas vezes não se sabe diferenciar o comportamento de um seguidor do evangelho do comportamento de alguém que não acredita em nada. E olha que apareceu bastante gente que não acredita em nada, hein? Mas tem muita gente também que fala que acredita no evangelho, mas só acredita da boca para fora. Se você perguntar para ele, ele consegue recitar todos os versículos, todos os capítulos, tudo que você quiser. Se você perguntar para ele quais são os livros do André Luiz, ele te conta todas as histórias. Mas aí eu só pergunto, ele vive? Ele pratica? Você pratica? Você vive? Não adianta só aprender a lição. Na escola a gente tem uma coisa muito simples. Primeiro você vai lá e tem a aula, você aprende. Depois você vai para casa e faz tarefa para saber se você aprendeu. Você tem prática. Nós temos isso todo dia quando a gente acorda, a gente tem várias lições de prática. E a gente consegue. A gente põe em prática aquilo que a gente aprendeu lá. É importante a gente observar a conduta dos jovens, seja ele espírita, evangélico, católico ou alguém que não professa fé alguma. Qual é a diferença que vocês veem de um jovem que é evangelizado no centro espírita e um que se comporta como todo mundo na escola? Ele faz diferença? Ele é uma pessoa carinhosa com seus colegas? Ele é uma pessoa fraterna? Uma pessoa receptiva? Pelo fato dele ser espírita e participar da prática evangélica, ele faz isso? Ou de qualquer outra religião? Porque eu conheço muitos que não têm religião nenhuma e fazem. Mais do que aqueles que frequentam. Então, a gente tem que entender. O objetivo é ser coerente, é impactar através da conduta do compromisso com a educação, independente de quem seja ele. Nós, quando a gente vem aqui no nosso estudo, nós somos alunos, não somos? Nós impactamos. Ou quando a gente faz tipo o evangelho no lar, a gente pede para, pelo amor de Deus, corre logo que essa leitura tá chata,
né? Então vamos pular logo. E alguém já fala assim, vai direto para a oração aí para a gente acabar logo. Nunca aconteceu isso com vocês, né? Nunca, né? Sempre todo mundo vai lá ler, todo mundo vai comentar bonitinho, fazer todas as argumentações que deve fazer, né? Então aonde está o nosso impacto? Onde está a nossa coerência? Porque a gente se determina a fazer e de repente deu 10, 15 minutos e a gente já quer acabar. Só que para assistir 2 horas e meia de minissérie a gente fica. E aí não tem problema. Não, espera mais um pouquinho. Se estiver assistindo aí antes do Evangelho no Lar, não, espera só um pouquinho, só acabar aqui que a gente já vai. O Evangelho no Lar pode começar atrasado. Mas como ele começou atrasado, tem que acabar no horário, né? Então vamos fazer logo, vamos fazer uma leitura rápida aí, hoje sem comentário, tá bom? Né? Porque já cumprimos a nossa tarefa, né? Afinal de contas, tinha que reunir num dia da semana e fazer o Evangelho no Lar, né? E tá tudo certo. Agora a gente como profissional, como é que a gente atua? Qual o impacto que a gente está causando no ambiente de trabalho que a gente está? A gente como ser social, dentro da nossa família, qual o impacto que a gente causa dentro da nossa família? Ou a gente está indo aí, né? Deixa a vida me levar e eu vou indo. Qual é a diferença que você está fazendo? Pelo fato de você ser espírita. Pelo fato de você ter conhecimento desse modelo de Cristo. Qual é a diferença? Qual a oportunidade que você se coloca? Às vezes a gente não se coloca nunca, às vezes a gente se coloca devagar, mas é preferível a gente ir se colocando. O que não pode passa 1, passa 2, passa 3, passa 1 ano, passa 10 anos e a gente continua lá do mesmo jeito, a mesma coisa. Faz 25 anos que está no trabalho, faz 30 anos que está lá casado e a coisa continua como se fosse nada. Que diferença, que impacto que a gente está fazendo? Nenhum. Como é que serão os nossos filhos nesse sentido? Somos uma referência positiva ou contribuímos para o desequilíbrio e a falta de compromisso? Eu cobro que todo mundo tem que entregar no dia, eu entrego? Se eu sou referência, eu faço. Se eu faço, eu cobro. Se eu não faço, eu não posso cobrar. Se eu sou modelo, todos seguem. Se eu não tenho modelo, ninguém segue. Como utilizamos a tecnologia no nosso dia a dia? A gente usa para coisas construtivas, eu mando um WhatsApp para os meus colegas com coisas da doutrina, ou mando aquela mensagem, olha isso aqui. KKKKKKKK. Isso é usar para o bem ou não? Conheço todos os grupos espíritas de estudo. Todos eles têm um grupo de WhatsApp. Como é que a gente está usando isso? Para mandar informações positivas, para consolar pessoas que estão ali? Ou de vez em quando aparece lá, sei lá, e aqui eu não estou fazendo juízo de valor nenhum, porque os meus também isso acontece. Eu vou lá para ficar fazendo compêndio político, eu vou lá para ficar fazendo discussões sobre assuntos que não tem nada a ver com o grupo naquele momento. Ao invés de eu passar uma mensagem que seja reconfortante para todo mundo. Olha, gente, que legal que eu achei aqui, ó. Compartilhamos conteúdos edificantes ou piadas sem sentido? Estamos presentes e atentos às pessoas ao nosso redor ou desconectados em nosso smartphone? Chega um parente em casa, primeira coisa que você faz, né? Senta lá 5 pessoas na mesa. Eu de vez em quando eu faço isso em alguns lugares que eu vou. Eu falo assim, ó, dá para vocês me passarem o código aí do WhatsApp, porque eu estou sem celular, porque eu preciso participar desse grupo aí. Porque senta 5, assim, 4 estão conversando com os WhatsApp e nenhum está falando com nenhum. Estão falando com grupos totalmente diferentes. Então, 5 pessoas ali que podiam se curtir, que podiam trocar energias, que podiam trocar palavras, que podiam se conhecer melhor. E, na verdade, eles estão cada vez mais distantes. Tão perto e tão distantes. E como é que a gente usa isso? Né? Observamos um constante afastamento do que Deus propõe em nossas vidas, em gestos, atitudes e comportamentos.
Então essa tendência de que cada vez mais se procura o centro espírita, cada vez mais se procura a igreja, mas cada vez a gente está mais distante, é porque nós também estamos provocando isso. Nós também procuramos esse tipo de coisa. Nós temos tempo, muito mais tempo para as outras coisas do que tempo para Deus. Pensemos no nosso dia. Quanto tempo você tem para Ele? Você quer que Ele tenha 24 horas do dia para você, porque na hora que você precisar, você quer que Ele responda automaticamente. Mas e na hora que Ele precisa de você? Na hora que Ele vira para você e fala assim, ó, tem aquele amigo ali que está precisando de uma ajuda, vai lá, ajuda ele. Ele quer usar você como instrumento. E aí? Ah, eu estou no WhatsApp. Espera só um pouquinho, deixa eu só acabar a conversa aqui, daqui a pouquinho eu vou lá, tá bom? Não, daqui a pouquinho não precisa mais, daqui a pouquinho essa pessoa se suicidou, essa pessoa já cometeu alguma coisa que não era para ter feito. Se você tivesse feito no momento que eu pedi, isso não teria acontecido. Como é que é a nossa atitude? Buscamos refúgio e paz em momentos pontuais, como no final de semana, em uma missa, numa palestra, num culto. Isso que acontece com nós, seres humanos. E quando eu falo isso que acontece com nós, eu faço parte do grupo. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês, eu acho que o palestrante tem uma coisa muito boa. Tudo aquilo que ele fala para os outros é porque ele precisa ouvir primeiro. Então, eu também faço. Tudo isso que eu estou falando aqui com vocês, que eu estou comentando, eu também faço. Eu também, de vez em quando, também não tenho tempo. Entendemos que a sensação de bem-estar deve ser um cotidiano e não apenas uma prática esporádica. Porque se você vive o modelo de Cristo, você vai estar bem sempre. E a gente se contenta em estar bem em pequenos momentos. Porque os outros a gente nem sabe como é que a gente está. Né? Às vezes a gente acha que está numa tortura e não está, às vezes a gente acha que está muito bom e também não está, mas a gente também não está. A coisa está tão perdida que nem noção do que está a gente não sabe mais. Como profissionais, temos a oportunidade de ser uma referência positiva e contribuir para o ambiente ser mais harmonioso e acolhedor. Essa é a nossa tarefa. Mas aí veio, né, por que nós estamos assim? Porque lá na década de 70, alguns pensadores, alguns cientistas definiram que a previsão de que a ciência iria responder todas as questões de ordem do dia. E Deus nem mais seria necessário. Isso foi na década de 70. Eles diziam que as conquistas científicas seriam tão grandes no século XXI que Deus seria alguém desnecessário, não precisava mais ter esse... Isso era fantasioso, você ter um ser superior. Isso era fantasia. Mas ainda existem templos religiosos, casas espíritas, igrejas, né, com previsões dos acadêmicos dos anos 70, que acreditam mais na ciência do que em Deus. Problemas éticos e morais da sociedade atual nos fazem esquecer do compromisso pessoal diante da vida e diante do cotidiano. Quando se perde valores éticos e quando se perde valores morais, fica muito difícil a gente ter Cristo como modelo. Porque se tem um modelo ético e se tem um modelo moral, esse modelo era Jesus Cristo. Como é que o testemunho dos primeiros cristãos afetou a vida dos romanos e dos imperadores? Tertuliano foi um escritor, né? E ele falava assim para os imperadores na época: olha, não adianta matar um cristão, porque cada vez que mata um, aparece 10. Não adianta jogar pulião, não adianta você crucificar, não adianta você fazer nada disso, porque se você fizer isso, cada vez que você faz isso, você fortalece em cada um deles a mensagem desse Cristo que veio para cá. Aí você crucifica de ponta cabeça, os caras saem sorrindo. Você manda pro leão, eles abrem o braço e abraçam o leão e está tudo certo. Então foi esse povo que acabou, com o passar do tempo, quebrando todo aquele império romano que estava lá. Foi dessa forma, né?
A mensagem de Jesus, ela foi tão poderosa, ela foi tão significativa, que as pessoas que estavam ali, elas não podiam mais ignorar aquela mensagem. Eles não podiam mais dizer que eles não eram conhecedores da mensagem. Porque, na verdade, pela primeira vez, né, não era mais olho por olho, dente por dente. Na primeira vez, foi pela primeira vez que todo ser humano que estava aqui sentiu que era uma mensagem de amor. Era uma mensagem de transformação. Eu não falava mais, vai lá e arranca o olho do outro. Não, vai lá e vira a face. Se o teu olho te prejudica, arranca. Que a sua mão direita não veja que a sua mão esquerda está dando. Então era uma mensagem de amor. E essa mensagem veio aqui no coração. Porque a outra mensagem era no cérebro. Dizem que Moisés foi o primeiro das pessoas que usaram, né, tecnologia, né? Porque ele já usava Wi-Fi, né? Ele tinha um tablet e ali veio as leis divinas, né? Ele já usou Wi-Fi com Deus, né? Foi o primeiro a usar. A gente fala que o Wi-Fi e agora não, isso é muito mais antigo. Moisés já usou. Lá nos 10 mandamentos ele já recebeu por Wi-Fi as mensagens. A decisão de deixar a criatura velha e permitir que uma criatura nova surja, e o tempo que pode levar para essa mudança que ocorra, não interessa. Não interessa se eu vou conseguir mudar hoje, não interessa se eu vou conseguir amanhã, não interessa se eu vou conseguir mudar daqui a 10 anos. O que interessa é eu entender que essa pessoa, esse ser que aqui está hoje, não me serve mais. Esse ser que eu sou hoje, eu tenho que alterá-lo, eu tenho que mudá-lo. Se isso vai demorar para mudar, não interessa. Se isso vai ocorrer no plano aqui, ou se vai ocorrer no plano espiritual, não interessa. O que interessa é você decidir que você vai mudar. Não cabe mais em mim essa criatura, e uma nova tem que vir. Eu tenho que olhar para mim, estou satisfeito com aquilo que eu estou vendo? Se você estiver satisfeito, continua. Não está satisfeito, tem que mudar. Mas não sou eu que vou te mudar. Não é ninguém aqui na casa que vai te mudar. É você que vai se mudar. O que essas pessoas podem fazer é mostrar qual é o caminho, tentar te ajudar nessa caminhada. Mas é você que decide. Para seguir a proposta de Jesus é necessário passar por um processo de expurgo, distanciamento e deserto pessoal. E se desidentificar com o que é considerado normal pela sociedade. Me perguntam, né? Aí você tem 1 metro, quase 2 metros de altura, você não é normal. Eu falo, não, eu sou normal sim. Sou uma pessoa igual a todo mundo. Mas eu não quero ser esse normal que todo mundo acha que ser normal é ser assim. Esse normal não me apetece mais. É esse normal que nós temos que brigar com ele. Jesus alerta os seus seguidores para que não se escandalizem, pois seguir sua proposta vai trazer consequências difíceis. Ele não falou que seria fácil segui-lo. Tanto que ele chegava para os caras e falava, pega tudo que você tem e vende e vem atrás de mim. Ah, não, peraí, Jesus, você está pedindo muito. Não. Assim não dá. Apesar do crescimento da busca religiosa, há uma grande incoerência entre aquilo que se professa e aquilo que se pratica. Isso no centro espírita, então, tem um pessoal que é catedrático, né? E quando eu falo no centro espírita, não estou falando referência a isso aqui não, eu falo a todos. E também não falo só no centro espírita, falo em qualquer tipo de ambiente religioso. Porque aqui todo mundo é bonzinho, vocês já perceberam? Né? Desde quando você chega na portaria, nossa, boa noite, seja bem-vindo, meu irmão. Parece que você está entrando no paraíso, só tem anjo. Aí você cruza com essa pessoa na rua, o primeiro estacionamento, o primeiro semáforo já está buzinando, xingando o outro. Você fala, ué, o que aconteceu? Com certeza é o outro que está errado, porque ela é tão boa. Né? Não é assim? É mais ou menos assim. Né? Não se trata apenas de comportamento durante o culto.
mas durante o dia a dia, no trabalho, na escola, na família. Ser espírita no centro espírita é a coisa mais fácil do mundo. O difícil é ser espírita lá fora. Que apesar de a gente não achar que os amigos espirituais estão do lado, eles estão lá. Eles estão nos auxiliando, talvez muito mais do que aqui. Porque quando entra aqui, ele fala, não, já tem bastante gente tomando conta, deixa ele lá, coitado, deixa eu dar uma descansadinha, deixa eu tomar uma água, vou tomar um suco. Mas quando você sai ali fora, ele está ali do seu lado. Vamos, que o negócio está bravo. Imagina o meu desse tamanho aqui, imagina do anjo fiotão que eu preciso. Né? Não é um anjo da guarda, né? Tem que ser um anjo guardião, né? Tem que ser um cara... Mas é isso, a gente tem que pensar nisso. Como é que está sendo o nosso ser espírita no nosso trabalho, na nossa casa, onde quer que a gente esteja? É necessário ter coerência entre a profissão de fé e a prática de vida para seguir a proposta de Jesus Cristo. Muitas vezes, o comportamento das pessoas não reflete o que elas aprendem nos cultos e nos estudos religiosos. É o que eu falo. A gente vem para cá e a gente quer tratamento VIP. Entra na casa espírita, o meu problema é o maior do mundo. Preciso que vocês me ajudem urgentemente para que isso se sane. Eu quero, classe A, cartão preto, cartão de crédito preto no centro espírita, sem limite. O que eu precisar vai acontecer. Tá bom, e lá fora? Qual é o seu procedimento? Também é VIP? Depois que você recebe aqui o tratamento VIP lá fora, você também é VIP? Você também dá esse tratamento? Nós queremos que as nossas vidas sejam tranquilas, serenas, abençoadas. Mas o que a gente está se esforçando para que isso aconteça? O que a gente faz para que isso aconteça? Pessoas que não conhecem nada do que a gente sabe, às vezes se comportam até melhor do que a gente. Quantas pessoas que vocês conhecem aí fora que não sabem nada do que a gente sabe, não tem conhecimento algum, mas a postura dela em relação à vida é muito melhor que a nossa. Isso revela uma preguiça normal em buscar uma vida espiritual mais profunda. Por mais que a gente seja chamado, o que nós temos que evoluir, a nossa vida espiritual, a nossa preocupação principal ainda continua sendo a nossa evolução material. A gente ainda possui valores materiais, a gente busca valores materiais. Eu tenho um carro, sou meu vizinho. Está com um carro novo, meu Deus. Primeira coisa que vem, como é que será que ele conseguiu aquele carro? Ah, certeza que aprontou alguma. A gente nunca vai pensar no lado bom. As pessoas buscam soluções externas para os seus problemas e desejam resultados rápidos e fáceis. Eu tenho um amigo que é endócrino. Aí eu perguntava, conversando com ele outro dia lá, ele falou assim para mim, sabe o que me deixa mais chateado? As pessoas vêm aqui e querem emagrecer. Falando isso, estou precisando, a barriguinha está pesada. Mas ele fala assim, as pessoas vêm aqui e querem emagrecer. Mas as pessoas não querem fazer o que é necessário para emagrecer, elas querem que eu dê um remédio para elas. Querem que eu dê uma pílula. Querem que eu arrume um jeito dela perder peso em... Ela demorou 20 anos para ganhar, agora ela quer perder em 2 semanas. Então, tem pessoas que é assim, eu quero emagrecer. Ele acha que vai lá e o cara vai fazer mágica. Blim, vai, agora vai. Você vai passar de 120 quilos para 80 quilos. Vai. E olha, se tivesse um remédio que custasse 100 mil reais, era capaz de fazer um financiamento e tentar. Pessoas que vão para psicólogo, para tudo isso, buscar lá, paz interior, normalidade, porque eu estou achando que eu sou louco, estou fora do comum. Quero ficar mais zen. Não que eu ache errado, tem pessoas que realmente necessitam. Tem pessoas que precisam desse tipo de orientação.
Mas vocês já perceberam o tanto de medicamentos que se usa hoje antidepressivo? Quanto que se consome hoje de remédios antidepressivos? Nós somos uma sociedade totalmente doente. As pessoas querem que a mudança venha de fora para dentro, sem fazer esforço interno. Esse comportamento leva a gente a ser superficial. E esse tipo de comportamento faz com que a gente não tenha uma conexão com as outras pessoas. É natural, é um processo, né? Eu falo que a geração de hoje eu conheço como geração miojo, porque eles querem tudo em 3 minutos. Se você mandar uma mensagem no WhatsApp para qualquer aluno hoje de 14, 15 anos, se tiver mais do que 10 linhas, ele não lê. Ainda vai passando o dedo assim, correndo, assim como a gente faz. Eu olho assim, não é interessante, nem olho mais. As redes sociais podem proporcionar um senso de conexão, realmente. Mas muitas vezes elas são só simbólicas. É necessário fazer um trabalho interno para que a gente mude e estabeleça conexões autênticas. Uma pesquisa alemã revela que 80% das pessoas em sua rede de amigos no Facebook, ou elas te odeiam, ou elas te invejam. Porque elas vão lá, elas entram, viram suas amigas porque ela quer ter a casa que você tem, quer ter a roupa que você fez, quer ter, né? E eu falo assim que teve até uma outra pesquisa num consultório que foi feito só com mulheres, né? Em consultório médico. Porque normalmente quando você vai para consultório médico, sempre tinha aquelas revistas. Agora não tem mais, mas antigamente tinha revista. E aí eles descobriram que passados 15 minutos, as mulheres estavam em depressão. Porque elas começavam a olhar a revista assim, né? Via assim, nossa, olha a casa de fulana, que maravilha, né? Aí eu olhava assim, nossa, que roupa linda, né? Gostaria de ter um. O pior de tudo é assim, que aí acabava com tudo, é quando eu olhava o marido da outra, né? Falava assim, nossa, olha o marido dela. E lembrava do dele, né? Falava assim, Jesus, olha o que eu tenho lá em casa, né? Olha a amostra grátis que eu tenho lá em casa, né? E o pessoal entrava em depressão. Então, a gente procura profundidade, mas a gente vive relação superficial. Conta do Facebook, 5 mil amigos. Vai para um velório. Só está o pai, a mãe e os irmãos. Cadê os amigos do Facebook? Cadê os seus amigos virtuais? Cadê os amigos que te admiram, que conversam com você, que estão lá no seu dia a dia? Cadê? Isso é ser superficial. Isso é estar conectado e estar totalmente desligado. Queremos paz que vem de fora, mas não conquistamos a paz que vem de dentro. Queremos sentir a energia de um passo, mas não queremos dar essa energia para as pessoas, para que elas deem um passo. E às vezes o que a gente precisa para a pessoa dar um passo é que a gente ouça, é que a gente acolha, é que a gente ajuda, que a gente deixa de ser egoísta, que a gente abra a mão de alguma coisa para que essas pessoas consigam fazer as coisas. Mas esse passo eu não quero dar. Não podemos ser superficiais em nossas buscas espirituais e pessoais. Não podemos querer apenas sentir paz e tranquilidade, mas a gente deve conquistá-la através de nossas próprias ações e nossas escolhas. A gente deve ter relações mais profundas e genuínas, não apenas procurar ter um monte de amigos virtuais. Devemos estar dispostos a dedicar tempo e esforço para entender e praticar nossas crenças e os nossos valores, em vez de buscá-la apenas como uma forma de escapismo ou de entretenimento fácil. Se você fizer campanha, não sei do que, no centro espírita, todo mundo contribui. Vamos fazer campanha do cupcake, todo mundo compra. Né? Aí aparece assim, gente, a gente precisa de 10 pessoas que venham amanhã para lavar o centro. Sumiu. Gente, eu preciso de 5 pessoas que vão em tal lugar para dar passe na tal pessoa. Só vão 3. O comportamento humano. Um cara bem burrinho que falou isso. Einstein. E todo mundo fala que ele é todo cientista, que ele não falava nada de Deus. E se tinha um cara que cria em Deus, era ele. Por mais que a gente possa não pensar, ele acreditava. E ele falou,
Fazer as mesmas coisas e esperar os mesmos resultados. Se você sempre faz as mesmas coisas, como é que você quer esperar resultados diferentes? Preferir que o mundo mude a mudar a si mesmo. O mundo não vai mudar se você não mudar. Porque se você mudar, você já vai passar a ver o mundo de forma diferente. Eu pauto a minha vida segundo a Nicki Minaj, cantora de funk lá do Rio de Janeiro, ou na moral das músicas de forró dos dias de hoje? Essa é a minha referência? Jesus alerta sobre os problemas a seguir os seus valores. Ele falou que ia ser difícil. Emmanuel aponta dificuldades em seguir valores e comportamentos de Jesus. Pautar comportamento no modelo de Jesus. Propostas morais do Evangelho não mudaram com o tempo. O que ele disse há mais de 2000 anos atrás continua válido. Seguir valores implica enfrentar desafios. Caso queira seguir o modelo de Jesus, esteja preparado, vai vir problema. Não acha que vai ter facilidade, que não vai ter. Pelo contrário, porque o modelo que está aí no mundo não é o modelo dele. E se não é o modelo dele, eles não querem. Jesus não é objeto de culto. Eu adoro Jesus. Acendo vela, faço um monte de coisa, né? Tem gente que faz um monte de coisa, cultua, vou até a Aparecida do Norte de joelho, faço tal. Mas ele não é modelo de culto, ele é modelo de comportamento. A gente tem que olhar para ele e tentar seguir o que ele fez. Forças de oposição moral nos perseguem no mundo. Jesus percebia claramente a presença dominante das sombras na Terra. Gente, o mundo tem muito mais mal do que bem. A Terra, ela tem muito mais mal do que bem, ainda. Não devemos nos martirizar com culpa, mas sim focar na nossa mudança. Tem gente que fica a vida inteira se lamentando. Porque comigo não deu certo. Porque não sei o quê. Mas o que você tem que fazer para dar certo? Você fez? Não fez? Muda. Foca no que você precisa. Não somos incompetentes, mas podemos fazer escolhas diferentes para mudar os nossos resultados. A mudança pode trazer oposição simbólica e social, mas devemos seguir em frente. Você mudou, a sociedade vai ser contra. A sua família vai ser contra. Você não vinha na casa espírita, você começa a vir, você começa a ter problemas. Seja no seu local de trabalho, seja na sua casa. Algumas pessoas usam drogas que não são usuários, fala que quem não é usuário é otário, né? Que tem a mente fechada. Eu não, eu tenho a mente aberta, por isso que eu uso droga, né? Eu tenho aquela paz, mas ele tem uma paz que ele não merece. Porque a paz que a gente deve ter é a paz que a gente conquistou. Não é a paz da droga. Ela te dá. Ela é momentânea. Vai aí, pega aí. Não faz parte. A maconha e a cocaína podem trazer paz e euforia, mas esses sentimentos só são merecidos após o cumprimento dos deveres e o trabalho árduo. Eu tenho aqui, gostaria de falar um pouquinho sobre o uso de drogas. Para quem usa maconha, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, ele antecipa em 30 anos a esclerose de Alzheimer. E já estão dizendo que a cocaína também já está indo para de 25 a 30 anos de antecipação. Não só dessa doença, mas de outras. O argumento do relativismo moral que defende que tudo é válido desde que traga prazer, não é válido. Então a gente está com valores morais tão perdidos que a gente acaba acreditando que isso é verdadeiro. Isso não é verdadeiro, isso não é válido. Aí eles falam assim, mas sabe o que aconteceu? Né? Jesus fez a transformação, porque na maioria das casas, uma outra coisa que acontece, né? A gente tem um vício social, chama-se bebida, álcool. Até nas nossas festas mais importantes nós temos álcool. E qual é a desculpa da sociedade? A desculpa da sociedade mas Jesus transformou água em vinho. Aí você vira e fala assim, mas ele não saiu bêbado, não passou no teste de bafômetro e estava com um problema.
Ele estava? Ele não estava. Apesar das corrupções, as transformações ainda ecoam nas atitudes dos homens e nas mulheres de hoje. A disciplina em relação com Deus é uma lição que pode ser aplicada em outras áreas. Eu teria até mais alguma coisa para falar para vocês, mas a minha conversa principal com vocês é a seguinte. Acho que deu para a gente levantar. O que nós olhamos para a gente, nós estamos satisfeitos conosco? Essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar. A segunda coisa, se nós não estamos, o que é que estamos fazendo para mudar? Oportunidades do dia a dia não nos faltam. Então, antes de eu olhar a roupa do vizinho, a janela do vizinho, eu devo olhar para mim. Eu tenho uma coisa que eu faço todo dia quando eu levanto de manhã. Vocês vão achar ridículo o que eu vou falar para vocês. É uma coisa que eu descobri porque, apesar de eu ser alto, né, a gente precisa ter autoestima, porque se eu tivesse baixa estima para levantar tudo isso aqui, imagina a quantidade de Rivotril que eu ia ter que tomar, né? Tinha que ser de galão, não ia ser de, né? Mas eu sempre olho para o espelho de manhã, penteio o cabelo, escovo os dentes, olho para o espelho e falo assim, cara, como você é bonito. Se eu fosse uma mulher, eu me casaria com você. Sabe por quê? Porque se eu não gostar de mim, se eu não me admirar, se eu não olhar em mim virtudes, ninguém vai ver. Porque se eu não acho essas virtudes logo que eu olho para o espelho, elas estarão escondidas o dia todo. Se eu olhar para ele e falar assim, nossa, hoje você está com a cara feia, meu, melhora isso aí. Você tem que se confrontar. Você tem que olhar e falar, você está contente com você? Se você está contente com você, o mundo vai estar contente com você. Sabe por quê? Porque você vai ver o mundo diferente. Aquela pessoa que vai te criticar, você nem vai entender como crítica. Você vai olhar e falar assim, tá legal. Agora, se você levantar e você estiver mal com você, alguém pode fazer o melhor elogio, você acha que vai estar tirando sarro de você. Então, se tem alguém, né, que Jesus falou, amai o vosso próximo, o próximo mais próximo de mim sou eu mesmo. Eu preciso me amar primeiro. Eu preciso me conhecer, eu preciso me entender. Eu preciso estar satisfeito comigo mesmo. Se eu não estou satisfeito comigo mesmo, o que eu estou fazendo para mudar? Se eu preciso de auxílio, esse auxílio tem que ser na minha casa, esse auxílio tem que ser na casa espírita, esse auxílio tem que ser aonde quer que seja, vá atrás. Não tenha vergonha. É isso que a gente tem que pensar. Nós somos seres nós somos responsáveis pela mudança que a gente quer. Ninguém vai mudar. Eu posso querer que todo mundo mude. Um outro conselho que eu dou sempre. Vigiem os seus filhos. Saibam com quem eles estão. Com quem eles andam. O mundo aí fora está oferecendo coisas muito melhores do que talvez aquela que a gente consiga entregar dentro de casa. Ah, mas o meu filho tem 35 anos, o meu tem. Eu o vigio. Confio plenamente naquilo que ele vai fazer. Mas eu o vigio. Como pai, como mãe, essa é a nossa responsabilidade. É que eles sempre estejam trilhando o melhor caminho. Se você mostrar qual é o caminho e ele trilhar o caminho errado, não tem problema nenhum, a decisão é dele. Ele vai ser responsável por isso. Mas se amanhã ou depois ele trilhar um caminho errado e ele dizer que não seguiu outro caminho porque você não o alertou, você também é responsável por isso. Muito obrigado pela atenção de vocês.